Meus amigos, hora de falar sobre processo criminal. Desde já, mando aqui meu abraço afetuoso para o meu querido amigo Vandinho e sua equipe. O seguidor de nossas redes sociais nos indaga o que vem a ser uma expressão que um advogado dele o informou recentemente, mas ele não entendeu muito bem o que é a expressão trânsito em julgado. Disse que no processo dele passou a constar nas anotações que o processo transitou em julgado. E ele nos pergunta, o que é trânsito em julgado, doutor? Significa que agora eu vou preso? Bom, ele começou fazendo essa pergunta narrando que ele foi flagranteado num passado aí não muito recente, foi colocado posto em liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica, portanto, respondeu o processo em liberdade, foi sentenciado, depois disso foi sentenciado, foi condenado pela prática criminosa que foi reconhecida. No entanto, o juiz, no momento da prolação da sentença, o condenou, mas ainda assim, o condenou no regime semiaberto de cumprimento de pena, mas ainda assim ele vinha respondendo o processo em liberdade. O juiz permitiu que ele apresentasse o recurso de apelação, recorresse para o tribunal, também em liberdade. Pois bem, o Tribunal de Justiça, esse recurso tramitou. Pela pergunta dele, não ficou claro se o trânsito julgado já ocorreu no Tribunal de Justiça ou em algum tribunal superior. O fato é o seguinte: respondeu o processo em liberdade mediante o uso de tornozeleira, certamente mediante ali também o dever de obedecer algumas cautelares diversas. Foi condenado, o juiz ainda assim permitiu que ele continuasse recorrendo em liberdade. Ele recorreu, mas em algum momento houve o trânsito em julgado desse processo. E esta é justamente, nesse ponto agora do processo dele, é que há dúvida. Ele não sabe o que é trânsito em julgado e pergunta, o que é isto? E depois disto, desse trânsito em julgado, eu vou ser preso, doutor? Pois bem, eu respondi a ele, respondo a todos que possivelmente possam ter essa dúvida, que trânsito em julgado, seja no processo penal ou no processo civil, ou mesmo até no processo administrativo ou trabalhista, o trânsito em julgado é o fim da linha do processo, pessoal. Significa que, e vamos voltar aqui para o processo criminal, o trânsito em julgado é quando a defesa do acusado, o acusado já condenado em primeira instância, de repente já condenado em segunda instância, a defesa já fez uso de todos os recursos que a lei lhe permitia apresentar. Ou fez uso, ou a defesa não quis fazer o uso, ou perdeu um prazo, enfim. Todas as oportunidades de recurso, quando todas elas já foram oferecidas ou usadas pelo acusado, tem-se então o trânsito em julgado. Transitou em julgado. É o fim da linha do processo. E no processo criminal, diante de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, significa que, de fato, agora o condenado o apenado terá que começar a cumprir a sua pena. E aí, a depender do tamanho da pena e entre outros fatores, iniciará esse cumprimento de pena no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto, a depender das condições e do tamanho da reprimenda. Então, fica aí a dica para quem não sabia e tinha interesse em saber o que é trânsito em julgado. Forte abraço.